canal Linha de Divisa está chegando mais uma vez na cidade de São Paulo, no bairro de Pinheiros, para bater um papo, para prosear, como eu gosto de falar. Sou mineiro, viu, Pedro? Eu gosto de falar prosear, para prosear com Pedro Galé. Como vai, Pedro? Tudo bem? Tudo jóia. Então, Tudo tá. jóia. Agora, eu tô com uma confusão. Deodato Demerval, como eu te chamo? Muito bom. Deixa eu corrigir aqui. Tá valendo. Eu não vou cortar isso aqui, não. Eu estou mudando aqui para como eu gosto de ser chamado. Ó, tá aí, ó. Deodato, então, Deodato. perfeitamente. É o meu sobrenome e eu gosto de ser chamado por esse sobrenome, Deodato, em função da etimologia, da origem, do significado. Foi um filho bastardo de Agostinho de Hipona. E é do latim, significa dado por Deus ou dado a Deus. Carrega uma certa prepotência no meu sobrenome. Deodato. O filho dele era Adeodato. O meu foi grafado errado, da minha família é Deodato. Mas, Pedro, fala para mim, qual foi a sua graduação, o teu mestrado e o teu doutorado, e aonde você fez? Eu fiz tudo na Universidade de São Paulo, né, no Departamento de Filosofia da USP. Sou cria daquela casa. Então, fiz a graduação, mestrado, doutorado e ainda fiz um pós-doutorado lá também, com o professor Franklin de Matos. Tudo em filosofia? Tudo em filosofia. Ok. Você fez um pós-doc em Ouro Preto, você falou também? Sim, fiz um estágio pós-doutoral lá de 4 meses, né, em 2017, começo de 2017. Fiquei lá naquela maravilha alguns meses. E sou obcecado por estudar as coisas de lá desde então. Ok. Você tem mergulhado, então, em cima da história da Conjuração Mineira lá? Sim, também, e mais na questão das figurações mesmo, né? Das artes religiosas lá, né? E não falta, hein? Como tem igreja em Ouro Preto, né? Sim, tem pinturas maravilhosas do Mestre Ataíde e outros, né? Legal. Quem sabe no futuro a gente não reserva um tempo só para conversar sobre as tuas percepções de Ouro Preto. Vamos fazer isso? Pode ser. Vai ficar bem legal, hein? Ok. E o seu mestrado, qual foi o objeto da tua pesquisa? Foi o Goethe, né? E os textos sobre a natureza, principalmente, né? Eu tinha uma questão na época, né? Lá se vão mais de 10 anos, que era como é que o Goethe, naquilo que até hoje se fala, né? O Goethe é um autor que tem 3 fases. A segunda seria o classicismo, né? Voltado para a antiguidade. Só que, ao mesmo tempo, eu olhava os textos de natureza e via um Goethe inserido na filosofia do tempo dele, né? Inclusive com um vocabulário bem específico da filosofia alemã daquele período. E aí isso me deixava com a pulga atrás da orelha. Falar, bom, no momento mais clássico, ele vai e se mete com filosofia dos seus contemporâneos ainda, né? Aí, isso que moveu a pesquisa, na verdade, né? Isso mobilizou. Fala um pouquinho da origem, ou melhor, fala, o canal Linha de Divisa, ele busca estabelecer um diálogo entre academia e o grande público. Para quem nunca ouviu falar no Goethe, fala das 3 fases. Vamos apresentar ele um pouquinho, né? Inserir no tempo e no espaço, né? Claro. Bom, aí eu posso falhar nas datas, porque às vezes a gente comete erros, mas Goethe nasceu em 1749, morre em 1832, tá? Isso eu decorei porque isso passou a fazer parte da minha fezinha na Mega Sena. Peraí, você colocou os números? Você joga nos números? É uma maneira de fazer sempre o mesmo jogo, né? 18, 32, 49, 17. Ele viveu quase 80 anos. 83, né? Um período Sim. onde a longevidade, ele sobreviveu a muita gente, né? Para você ter ideia, ele passou em vida pela Revolução Francesa, né? Chegou a fazer uma campanha por ordem de Weimar até a França para negociar com as tropas napoleônicas, né? Olha só. Deu essa guerra de alguma forma.
viveu um momento de grande transição. O século XVIII, né? A gente, inclusive, tem a Era das Revoluções, mas não é só isso. O pensamento muda muito em relação ao século antecedente, né? Ao XVII. O racionalismo começa a ser atacado, vem o que a gente chama de iluminismo, né? Então, o Goethe é uma figura interessante por ter passado por diversos ciclos, né? O mundo filosófico, artístico, inclusive, né? Que viu o Goethe jovem é muito diverso do que ele viu na velhice, né? Mudou muita coisa. Você não tinha um romantismo. Inclusive, é de um movimento do qual o Goethe e um outro autor, o Herder, que é um filósofo, né? Que hoje goza de bastante prestígio, mas não é sempre assim. Ele andou por fora dos cânones da filosofia, mas há um esforço já constante de restabelecê-lo dentro da história. Então, esse primeiro movimento, né? O Sturm und Drang, ali nos anos 70 do século XVIII, muita gente coloca ele como um movimento pré-romântico, né? Ainda não havia o romantismo, mas aquela tendência à subjetividade, né? Já aparecia ali. E talvez o grande monumento aos sofrimentos do jovem Werther, o livro, o primeiro romance do Goethe, né? Que foi feito em 75, a edição definitiva, se eu não me engano, né? Então, quem era o Goethe aí? Digamos que ele estaria na vanguarda, né? Lutando contra as tendências classicizantes daquele período, buscando uma coisa menos ligada ao teatro clássico francês, por exemplo, no teatro isso fica muito claro, e mais voltada para um autor que hoje goza de grande prestígio, mas que no 18 era um problema, que é o Shakespeare, né? Shakespeare era tido como indecoroso. Isso para a gente não faz o menor sentido, né? Mas ele era considerado um escritor popular, né? Na época dele. Sim. E o grande problema é que ele não respeitava as regras do teatro clássico. Então, havia muita gente, talvez o grande crítico a essa modalidade de teatro seja o Voltaire. Voltaire queria manter o grande teatro francês, o teatro clássico, que a gente vai achar no Corneille, no Racine, né? Que é aquela coisa versus alexandrinos e o decoro clássico funcionando. E não vamos entender aqui decoro como ligado à moralidade, decoro como conveniente. É conveniente que algumas coisas apareçam em cena, outras não, né? Então, esse movimento do Sturm und Drang tem esse seria difícil falar no auge, mas talvez seja mesmo a obra mais popular do Sturm und Drang, o Werther, do Goethe, que é um livro de um jovem, um livro, veja, epistolar. Por ser epistolar, o que a gente tem ali? Uma subjetividade que pode transbordar, porque é escrito em primeira pessoa, são cartas. Então, ele pode colocar os movimentos do seu próprio espírito. Não é um livro que se dá no campo da ação. Há ação, mas ela é sempre descrita por esse narrador, que é o Werther. E aí, mas, ao mesmo tempo, eu sempre tenho um palpite. Isso é um palpite, eu teria que estudar para valer. Há uma crítica a essa subjetividade já rolando. E eu tenho essa impressão porque outro grande livro do Goethe, ele tem alguns, mas tem um que percorre toda a vida dele, que é o Fausto, né? O famoso Fausto, o homem que vende a alma por coisa ruim, né? O que é o Fausto, né? Um livro que ele faz durante toda a vida. E já nessa primeira edição tem uma cena que ele dá uma sacaneada com essa subjetividade transbordante do Sturm und Drang, que ganharia outros contornos no romantismo. Tem uma cena que o Fausto evoca o espírito da terra. E o espírito da terra aparece para ele, só que ele não consegue olhar o espírito da terra. Ele fica, a cena clássica é ele com a mão, assim, né? E o que o espírito diz? Bom, você criou dentro de si um mundo e achou que era igual a nós, espíritos, mas não é. Você é igual àquilo que entende, a mim não. O mundo objetivo se impõe. Os movimentos da natureza se impõem. Não adianta transbordar
subjetividade, porque ela tem um campo de ação mais restrito. Isso Ele, já indica. em algum momento ele estabelece um diálogo com o Platão? Acho que eu diria que da filosofia clássica, que ele puxa mais seria o Plotino, que é um Platão aristotélico ali já. Ele leu muito Plotino, leu Platão, leu Aristóteles também. O que ele retoma do Platão, depois de voltar de Roma, né? É a questão, ele brinca, fala, se o Platão dizia que só entram geômetras, na minha academia só entraria quem estudou a natureza. Né? Porque tem isso, no momento em que se estabelece essa subjetividade enorme, ele vai trabalhar em Weimar, né, na corte. Ele era um naturalista. Também. Também, né? Ele é daqueles que é difícil, né, colocar uma peixe assim, porque ele é móvel. Eu diria que ele tem um cidadão na França que é análogo em problematicidade, que é o Diderot, né, também. Ele é um escritor, aí a gente se livra falando o editor da enciclopédia, né, da enciclopédia, aquele monumento ao conhecimento. As luzes, né, estão em falta em algumas plagas do mundo moderno. Mas eu acho que você vai conversar sobre a influência do naturalismo, do estudo de botânica dele no pensamento dele. A gente vai voltar nisso. Daqui a pouco eu quero... Sim, não. É que eu não diria que ele não é um naturalista, mas quase tudo que ele fez, como escritor, ele foi um escritor, ponto. Até porque é uma categoria muito mais ampla. Aí a gente fica tranquilo. Mas o naturalismo, você pode colocar como... Eu abordei os textos sobre natureza, mas ele tem grandes estudos sobre ótica. Sim. Também. Ok. Né? Então, tinha essa polivalência, né? E aí ele vai para a Itália, depois desse auge de subjetividade dos anos 70, nos anos 80 ele vai para a Itália. Lá ele renasce, diz ele, e volta para a Alemanha. E aí sim, se dedica à natureza, só que mesmo o modo de se dedicar à natureza vai mudando, conforme... Isso é interessante, há uma coerência no Goethe entre os flancos. Pedro, pera só um pouquinho. Eu ia te perguntar justamente sobre qual foi a tua percepção da evolução do pensamento do Goethe, assim, considerando toda essa transição, o fato dele ter transitado por lugares diferentes, ter tido tanta transformação ao longo dos anos dele. Como é que você trabalhou essa evolução no pensamento e no olhar dele? Claro. É muito claro, por exemplo, se a gente observar os objetos, né? Quando ele vai para a Itália, ele fica olhando as grandes montanhas, ele queria compor um romance da origem do universo, veja, só isso. Como opera todo o universo. Ao voltar da Itália, ele faz a metamorfose das plantas, um ensainho curto que observa o quê? Uma plantinha crescendo, né? Que é o primeiro passo, eu diria, no sentido desse Goethe naturalista, né? E me fala uma coisa, como chama aquela cidade que ele morou? Weimar? Weimar. Weimar. Como é que foram os anos dele lá? Ele conviveu com muita gente ali, ele era da corte, né? E ali tem um intenso debate, é onde ele vai discutir, entre outras figuras, um sujeito chamado Lavater, sobre Spinoza. Inclusive, entra só que é um Spinoza meio leibniziano, não vamos ser radical, né? O Goethe, isso irrita um pouco as pessoas, que eu falo, Goethe não é filósofo, e ele tem uma vantagem, ele não tem que ser coerente como um sistema filosófico. Mas você não acha que ele passou pano no Deus de Spinoza? Eu não sei, eu tenho dificuldade, eu acho que o Deus dele é mais leibniziano, viu? Da Teodiceia. E o diabo também. Você acha que ele transita aí, então, né, assim, numa tentativa de justificar a bondade e justiça de Deus? Sim, tem essa tentativa. Porque se a gente olhar com carinho para o prólogo no céu, onde Deus e o diabo conversam, o diabo é mero artifício de Deus ali, né? Sim. Das criaturas que eu fiz, ele é também uma, e o diabo se ressente disso.
Ele é aquele que tem no mau intento, mas que só causa o bem. O diabo fica meio pistola com isso. É uma situação confortável, né? Legal, cara. Me Ele fala. sim, Oi. pode perguntar. Não, você Siga. ia falar, eu te interrompi. Pode continuar. Não, mas é isso, né? Minha história dentro da filosofia, eu sempre estudei eu sempre dei alguma vantagem a certos marginais, gente que está no limiar da filosofia. Por quê? Porque é uma mobilidade que, se você pensar em autores mais sistemáticos, você não vai encontrar. E não quer dizer que Você deve ser apaixonado pelo Nietzsche, então. eu gosto, mas eu vou te falar, eu tenho muita dificuldade de ler o Nietzsche. Nietzsche é um autor mais difícil do que parece, né? Ele não é filósofo, ele escreveu, ele era um filólogo, então dominava a palavra. Eu achei interessante você falar isso. Ele, como dominava a palavra, é fácil ele fazer o que está acontecendo. As pessoas se apaixonarem pelo que ele escreveu, sem ele ser filósofo e tendo chutado o pau da barraca da própria filosofia e da teologia e fazer todo mundo se apaixonar. Eu achei interessante você colocar. Você fez É, uma leitura que é ponto fora da curva em relação ao Nietzsche. E eu gosto disso. eu não conheço tão bem Nietzsche. Eu tenho amigos que consideram Nietzsche um grande filósofo. Então, eu não vou entrar nessa. Eu colocaria também. Tem muita coisa ali. Mas eu não me Legal. atrevo. Aí Eu sou, depois me eu não sou sugira. mineiro, mas eu chego quietinho nas coisas também. Perfeito. Depois você me indica alguns amigos aí. Eu estou com uma playlist sobre o Nietzsche. Eu quero ouvir todo mundo sobre o Nietzsche. Eu apresento. Tem alguns colegas bem, Legal, bem legal. Mas aqui, legais. vamos voltar aqui para a espinha dorsal aí da sua dissertação de Por mestrado. Eu quê? queria saber sobre a influência do Renascimento no pensamento do Goethe. Vamos lá, né? Ele chega. É aí que é engraçado. Ele louva os pintores e tem um texto sobre a Santa Ceia do Leonardo. É um grande defensor de Rafael, mas tem uma coisa que é peculiar. Se alguém for pegar, e agora tem uma tradução pela Unesp do Viagem à Itália, né? Que está inteira, que a que tinha antes não era. Aqui, quando eu fiz a dissertação, não havia essa, mas ele passa direto por Florença. Ele quer tanto ir a Roma que em Veneza ele sai de Veneza e fala de Florença quase nada vi. Onde está Giotto e ali nas cercanias, Pisa, Cimabue, essa arte do Trecento, ele passa. Ele vai embora, né? Mas é em Roma que ele vai achar muita coisa. Ele Mas ficou, aí tem ele outros ficou, ele ficou muito tempo em Roma? 2 anos. Uhum. 87 a 89, se eu não me engano. É isso? Acho que sim. Ou é 76 Tudo 70. bem, Eu estou falando tudo bem. 86, 89, se eu não me engano. Né? Ele fica bastante. E só avisa o patrão dele quando já está lá. Ó, que tempo diferente, né? Se você fizer um negócio desse hoje, você volta, você se ferrou, né? E lá muda tudo, mas o Renascimento joga um papel, mas é filtrado por outro alemão, o Winckelmann. Ele lê muito Winckelmann para entender. O Winckelmann é um alemão, foi diretor, prefeito de antiguidade do Vaticano. Trabalhou para o Vaticano. Né? É interessante a expressão que você usou, né? Filtrado. Ele leu um terceiro, então o pensamento é filtrado. Você sabe que aconteceu isso com Agostinho de Hipona, um filósofo da antiguidade tardia, que ele não lia Platão, nem não lia os filósofos gregos, ele lia Plotino. Então o pessoal fala que tudo era filtrado pelo Plotino. Sim. Plotino é um grande filósofo, né? É um que eu vou me dedicar a sério um dia, né? Legal. Eu acho muito bonito. Mas é isso, filtrado, só que não basta. Isso que é engraçado. Em Roma ele vê que não basta, que esse vinho não vai bastar. Desce mais, chega lá no sul, verdejante da Itália, e encontra a natureza na sua forma mais prolífera. Ele foi em Herculano e Pompeia? Foi a Pompeia.
Sim, tem relatos. E aí, bom, tinha que ir, porque quem foi as coisas, os primeiros grandes achados de Herculano estão tudo em Dresden, até hoje, né? A alemãozada ia, né? O Winckelmann ficou escrevendo carta pro cardeal Albani, falando mal do trabalho dos espanhóis que estavam escavando lá, os engenheiros, dizia ele. Estou falando mal dos arqueólogos. Ele escreveu uma carta muito famosa sobre os escavos, né? Acho que ele estava preocupado com símbolos fálicos. Não, o problema dele é que ele achava que a turma estava destruindo tudo. É uma preocupação que procede, né? O Winckelmann é tido como pai da arqueologia muito por causa dessas cartas. Ele conta uma anedota que eu sempre rio quando eu leio aqui. Tinham lá umas letras em prata. E que aí o lance eles mostravam para todo mundo. Aí ele faz a pergunta, fala, bom, e elas escreviam o quê originalmente? Ah, a gente não anotou. A gente já tirou. Destruir. E ficou uma baita piada. Discussão. Ele conta isso, né? Então ele segue esse fluxo para o sul, né? E lá ele vai ter. Isso já está rolando, esse movimento na direção da natureza, começa em Pádua, num jardim, mas se intensifica. Então, é a Roma do Winckelmann, essa Roma clássica, né? Com estatuária, coliseu e tudo mais. Descendo, ele encontra a natureza. E ali ele encontra a antiguidade, não é em Roma. É numa costa ali que ele vai ler o Homero e fala, agora eu entendi o Homero. Olha só. Agora eu entendi. E aí ele volta para Roma. Ok. Quer falar mais um pouco desse período lá em Roma ou eu posso passar para a próxima? É muito rica essa passagem pela Itália. Ela está na base de todas, pensando naquilo que você me perguntou, né? Numa certa... podemos falar em avanço, mas tem gente que acha que o Goethe legal era o subjetivão da primeira fase, né? Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Eu falei, lá, alguns minutos atrás, eu falei da linha do tempo, vamos chamar assim, das transformações na linha do tempo na vida dele. Eu queria que você falasse especificamente sobre a metamorfose no pensamento dele. Ah, tá. Bom, primeiro são os autores lidos, né? Muito Spinoza, tanto que ele fala, minhas 3 maiores fontes são Spinoza, Linneu e Shakespeare. Spinoza viveu em 1600 e pouco, não foi? Isso, é século XVII, racionalista. Mas o Spinoza do Goethe não tem nenhum compromisso com o espinosismo. Ele tem um ensaio, estudo a partir de Spinoza, onde ele pega o Spinoza e subverte. Um espinosão, no estrito sensu, ficaria horrorizado com aquilo, né? Mas tem essas leituras, mas para além disso, eu acho que tem uma vivência diversa. Ele mesmo poetiza isso, ele diz, eu no norte tinha um céu cinza, então eu mergulhava nas vias sombrias do espírito, eu ia para dentro. Depois da Itália, eu quis ver as formas e as cores. E ele teve alguma influência? Ele chegou a visitar o Oriente? Não. Não leu nada? Não, mas tomava ginkgo biloba, né? É verdade, ele ficou louco. Você vai lá em Weimar, até hoje eles vendem ginkgo biloba do Goethe, né? O Oriente dele é imaginário. Ele fez viagens imaginárias para aqui, para a América do Sul também, de alguma forma, né? Ele tinha o Humboldt, o Martius, que veio ao Brasil. Ele era muito interessado. Aquela malvaça que chama Goetheia, né? Que o Martius batizou com o nome do Goethe. Ele tem essa relação com o longínquo imaginado, que na época não era crime. Ele não tinha problema nenhum na ordem do lugar de fala, né? Ele podia escrever como um oriental, e ele fez isso. Inclusive está traduzido e muito bem para o português, o Divã Ocidente Oriental. Escreveu um ciclo de poemas sobre o Oriente, né? Ô Pedro, pois não, pode falar. Não, siga, não. E ele era um naturalista, botânico, e gostava de estudar botânica, e ele viu, assim, ele estudou a metamorfose que acontecia nas várias fases das plantas.
Como é que isso impactou o pensamento dele? Então, como eu dizia lá atrás, né, do romance do universo, ele foi para a plantinha. E narrou esse desenvolvimento das plantas. Eu brinco, eu acho que o Metamorfose das Plantas, qualquer um que pegar esse texto, e foi traduzido, saiu pela Edipó, pelo Nolasco, eu esqueci o primeiro nome dele, uma tradução boa, fácil de encontrar, mas quem for encarar o texto, à primeira vista vai ficar decepcionado, parece muito descritivo, né? E é isso mesmo, ele não quer explicar, é um esforço de descrição, mas que está tudo ali. Você tem que explicar tudo a partir de contração e expansão. Tem sempre esse elemento do dual no Goethe, né? Eu acho que é uma chave para entender várias das obras dele, né? E aí ele se dedica a essas plantas, a planta anual, a mais simples possível, e vê que às vezes elas não dão conta. Aí ele pega casos extraordinários para explicar os simples, né? Então, qual que é o impacto? A metamorfose das plantas é o primeiro fruto dessa vivência com a natureza e um primeiro modo de abordagem natural que se recusa a ser fruto de um sistema que lhe é anterior e se dedica a muito da observação. Só que ele não é um empirista, porque ele também acha que naquilo que a gente vê está manifesto o invisível, de alguma forma. Então, Mas é um dá para afirmar que ele gênio. não é empirista? Ou você acha que seria... Eu acho que dá. Eu acho que dá, porque ele coloca coisas, se a gente pensar no empirismo kondiakiano, humeano, é difícil colocá-lo sob essa peixe. Ok. Eu diria mais uma vez que ele está, se há uma afinação, é com o Diderot, né? Ok. São, nessa questão da natureza, há muitas simpatias, eu diria, né? Pedro, eu deixei de fazer alguma pergunta que você considera relevante para o entendimento claro da tua dissertação do mestrado. Eu deixei de fazer alguma pergunta que você acha que é importante comentar? Não, acho que eu que falei que nem um desembestado aqui e Não, não foi acabei. não. Foi Mas não, tranquilo. acho que é isso. Pensar essa natureza, na verdade, só para concluir, pensar uma natureza que não é mais fruto de um grande sistema, de uma grande matematização ou outra coisa, mas que tem há um respeito aos seus movimentos por parte daquele que a estuda. Não é mais um esforço de classificação, mas de descrição da natureza. Isso é interessante de ver no Goethe. Longe de enxergá-lo como um panteísta. Ai, tem gente que faz esse esforço, eu acho que não dá conta. Eu diria que o Goethe é, antes de tudo, um pagão. Ele gosta, assim, a simpatia dele não é com um Deus, né? Um Deus católico, seria com os deuses da antiguidade, uma Os celtas. relação. Eu acho que é grega, romana. Tem um ciclo de poemas dele que são as elegias romanas, que ele não tem problema nenhum em transformar o Campidólio no Olimpo e dizer que lá encontrou com Zeus. Inclusive, uma coisa legal, que nessas elegias tem uma passagem que a entidade amor fala com ele: seja feliz e terá antiguidade dentro de si. Até bonito, hein? Ele vai rever a antiguidade com a amante italiana dele lá nas moitas acho que as murtas, não lembro que planta é ali. E ele fala: ó, a gente fica aqui curtindo, né, nosso amor, e aí a gente pode até ignorar, é 89 o ano que isso está rolando. A gente pode ignorar aqueles franceses nervosos. Estava rolando a revolução e ele falou, Eu né? tô achando que ele era bico doce. Era bico doce, muito famoso por isso, né? Ô, Pedro, e você transformou esse teu objeto de pesquisa, essa sua dissertação em um livro? Sim, eu adaptei ele para livro há muito tempo atrás. Eu pensava em publicar, mas aí foi indo a coisa, eu abandonei. E aí tem uma coleção das edições 70 lá de Portugal, em parceria com a Discurso,
que é a editora do Departamento de Filosofia da USP. Aí tem uma coleçãozinha, que são textos introdutórios. Aí o professor Milton Meira, que cuida um pouco dessa coleção, sugeriu de fazer, e aí eu retomei. Já tinha mexido em relação ao texto que está no mestrado, está bem mexido, mas é uma mexida antiga, tanto que eu uso traduções do Kant e mesmo do Viagem à Itália antigas para citar, né? Ok, daqui a pouco eu vou pedir para você mostrar o livro, não mostra ainda não. Eu queria que você me falasse em que momento da sua vida você começou a se apaixonar pelo pensamento do Goethe ou por estudar o Goethe, porque você transborda isso. Quando você fala, é claro que você gosta muito. Em que momento da tua vida você tomou o primeiro contato com ele? Bom, pior é que eu não lembro o sobrenome dela. Professora Mirtes, no colégio, numa aula de história, Olha. deu para a gente aquele texto sobre o Fausto que está no Marshall Berman, o Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. E aí você se encantou? E aí, não, ainda não, mas aí ela começou a falar coisas do Fausto que não estavam no texto do Berman. Eu falei, mas como você está colocando isso? Ela falou, não, isso está no Fausto do Goethe, não é aqui no texto. Aí eu falei, ah, tá, e foi uma dificuldade, arrumei só uma edição portuguesa, que é uma tradução que até hoje eu gosto mais, que é uma do século XIX, feita em segunda parte, dedicada a Dom Pedro II, imperador do Brasil, que é do Agostinho Dornelas. Aí, putz, comecei a ler aquilo e fiquei obcecado. Eu tinha, acho que, 16 anos. Olha só, para você ver o que uma professora ou um professor pode causar na vida do aluno, né? Mudou minha vida. Eu fiquei maluco com o Goethe. Aí era uma época que tinha mais livrarias, né? Eu ficava entrando em livraria cedo e pegando tudo que eu achava. É uma pena você não lembrar o sobrenome da professora Mirtes, porque ela vai gostar de ouvir isso, se ela Ela ouvir. sabe que é ela, né? Ela sabe que é ela. Não tem outra. Professora Mirtes da Escola Logos. Legal. Foi ela. Tá bom. E aí, o seu livro? Mostra o seu livro aí pra gente. É um livrinho, né? Espera aí, deixa eu ver uma distância legal. Goethe, o olhar e o mundo das formas. Pedro Fernandes Galé. Legal. Qual que é a editora, Pedro? Editora Edições 70, editora Almedina, que é do grupo Almedina. Você sabe se tem e-book? Tem. Então, depois você me passa aqui no WhatsApp, o link é para quem quiser comprar, e eu vou colocar aqui na legenda, ó, bem debaixo do meu dedo, na edição. Tá bom? Tá, vou legal. colocar na legenda e vou colocar também na descrição do vídeo. Perfeitamente. Pedro, muito obrigado por separar esse tempo. Você. Extremamente simpático, tratou aí de o suficiente para quem nunca ouviu falar nele começar a se apaixonar e desenvolver a vontade de ler e estudar o Goethe. Muito obrigado, um abração, a gente volta a se falar, tá bom? Com certeza. Falou, Deodato. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Um abração. E você que acabou de assistir, deixa as suas sugestões, críticas, pode contestar o Pedro, pode reforçar o que o Pedro falou, levanta a bola aí, que o Pedro, como filósofo, ele, como todo filósofo, gosta de conversar, discutir. E se você gostou, dá seu like, se você não gostou, dá o dislike, assista o canal, inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos. Pedro, um abração, muito obrigado. A gente se fala. Obrigado, hein?